Muito boa noite, hoje é segunda-feira, dia de TV O Esporte. Antes de mais nada, eu quero desejar boa noite às nossas comentaristas, Thaís Machado e Camila Emily. Boa noite, meninas. Boa noite, Milka. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Milka. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal de casa. No TV O Esporte de hoje você vai conferir tudo sobre o UFC Praga. Vamos falar sobre a rodada desta semana da NBA e veja também. O Brasileirão vai contar agora com o apoio em vídeo, o VAR. O ABC foi campeão da Copa Cidade do Natal, mas começou o segundo turno com empate. TV O Esporte está no ar. E no último sábado aconteceu o UFC Fight Night 145 em Praga, na República Tcheca. O brasileiro Thiago de Lima Santos, mais conhecido como Marreta, superou as dificuldades fora do octógono e venceu o polonês Jan Blachowicz por nocaute, no início do terceiro round. Marreta chegou a 21 vitórias, se igualando a Anderson Silva com 11 nocautes. Outros dois brasileiros subiram ao octógono, mas perderam suas disputas. O Marcos Rogério de Lima foi derrotado por Steven Struve e Clidson Farias de Abreu perdeu a luta para o russo Magomed. Foi merecida a vitória do Marreta, né? Ele não veio muito bem. Como foi isso? Pois é, ele veio ali, né, de uma lesão no joelho direito que acabou quase tirando ele da luta principal. Ele sentiu bastante o joelho, acabou até indo pedir uma ajuda do médico do UFC para poder conseguir lutar, né? O médico ajudou ele, conseguiu dar um medicamento para que ele conseguisse subir. Ali depois da pesagem ele também se sentiu um pouco mal, ficou bastante enjoado nesses últimos 2 dias ali depois da pesagem. Então, um pouco antes da luta ainda passou mal de novo, acabou subindo ali um pouco abatido. Nos 2 primeiros rounds foi um pouco estudado, tanto dele quanto do adversário, mas acabou que ali no terceiro round ele acabou acertando, né, a mão, que é bem forte, bem conhecida até pelo apelido dele, e acabou dando tudo certo. Acabou se superando, né, algo que a gente, apesar das adversidades, esperava que ele conseguisse. Pois é, e na luta do Steven Struve com o Pezão, ficou meio que em clima de despedida, né? Pois é, a gente viu ali que ele acabou meio que se despedindo, né? Ele disse que ele tá com um problema no coração, que vem vindo com um problema no coração, que ele não gostaria de se despedir, mas que naquele momento, com o calor do momento, ele achou que era a melhor solução. Dizer adeus ao octógono para poder se cuidar um pouco mais. Ele que vem aí, né, um grande lutador com 18 finalizações. A gente vê um grande lutador realmente. E acho que para ele é difícil, mas nesse momento em que ele não vem muito bem, é importante sair com essa vitória. E você acha que, por ele ter passado por tudo isso, ele vai muito mais confiante para uma luta com o Jon Jones? Acho que essa luta deu um pouquinho mais de confiança, né? Por ele vencer, né, esses obstáculos aí, conseguir sair muito bem. Acho que ele pode vir aí, né? Ele pediu essa luta, né, contra o Jon Jones, porque ele lutou contra o 4º do ranking, o Jon Jones agora vai lutar contra o 3º. Então, ele tá ali sendo o próximo, né, da lista. Ele disse que espera que seja das 3 lutas ainda que o Jon Jones tem nesse ano, e acho que ele tem grande chance sim, até porque o nome dele diz muito, né? Se ele conseguir acertar um belo soco, um belo cruzado, acabar derrubando o Jon Jones. E essa semana foi muito agitada no mundo do esporte, e quem nos conta um pouco é a repórter Letícia Araújo. Laslo Djere, canadense, conquista título inédito do Rio Open. O sérvio de 23 anos superou sua própria história e de seu país, vencendo o Rio Open que aconteceu neste último sábado, no Jockey Club brasileiro. O jovem venceu por 2-0 e se tornou apenas o 2º tenista de seu país a vencer um torneio de nível ATP 500. Na Copa do Mundo de Ginástica, que acontece em Melbourne, na Austrália, Arthur Zanetti fez uma boa exibição e acabou com a medalha de bronze nas argolas. Neste
neste sábado. As brasileiras Camila Gomes e Alice Ellen Gomes ficaram com bronze na prova do trampolim sincronizado, realizada neste domingo pela competição mundial de ginástica de trampolim, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão. E também temos novidade no mundo dos jogos eletrônicos. Com 30 milhões de dólares em premiação, a Copa do Mundo de Fortnite foi finalmente anunciada. Até então, um dos maiores games online do mundo não tinha campeonato do tipo. Novidade boa também no Counter-Strike. A PEN Gaming anunciou seu mais novo investimento no cenário do game, a contratação da equipe feminina Time das Lindas. O time vai estrear com a camisa da PEN já na próxima semana, no Intel Challenge Katowice 2019, que será disputado a partir de 28 de fevereiro. Com os testes dessa semana, a Ferrari e a Mercedes terão novamente grandes carros, com a Red Bull em total evolução, além da acirrada briga que teremos no pelotão intermediário. E claro, a situação complicada da Williams, que perdeu 2 dias e meio de testes devido a atrasos na fabricação das novas peças. Os fãs aguardam com ansiedade o início da temporada 2019 da Fórmula 1, que começa no dia 17 de março com o GP da Austrália, em Melbourne. O giro de hoje vai ficando por aqui, até a semana que vem. Obrigada, Letícia, por mais um giro. E a Fórmula 1 passa pela sua maior mudança no quadro de competidores desde 1950, né, Thaís? Muitas expectativas aí. Exatamente, a gente vai ver muita mudança ali na Fórmula 1, né, nesse começo de Fórmula 1. A gente vai citar só algumas aqui, algumas equipes principais. Na Mercedes, continua a mesma equipe, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vão continuar competindo aí por essa temporada. Na Ferrari, nós vamos ter Sebastian Vettel, que continua também, mais uma grande novidade, que é o Charles Leclerc, né, que foi um dos grandes nomes de 2018 e que acabou a Ferrari chamando ele para competir nessa temporada. A RBR vai contar com Max Verstappen e o Pierre Gasly, que entrou no lugar de Daniel Ricciardo, que também é um dos grandes nomes, mas que foi para outra equipe. Que é a Renault, que conseguiu trazer ele, né, para perto, e aí ele disse que a grande meta dele é trazer a Renault para o topo do campeonato da Fórmula 1, e ele disse que até 2021 ele consegue isso aí. E aí, por último, nós temos a Sauber com o Kimi Raikkonen e o Antonio Giovinazzi. O Kimi Raikkonen, que saiu da Ferrari e voltou para a Sauber, que foi a sua estreia em 2001. Então a gente vai ver aí grandes mudanças, mas promete essa próxima temporada aí. Vamos ficar acompanhando. E falando agora de basquete, a semana foi agitada na NBA. O Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 118-112 fora de casa. Já o Lakers perdeu mais uma, dessa vez para o Pelicans por 128-115. E parece que o LeBron não ficou muito satisfeito com o resultado não, né, do Lakers? Com certeza, né? A gente vê que os Lakers vêm caindo bastante aí, né? Oscilando bastante dentro do campeonato. E aí o LeBron foi muito bem, né? Nessa partida, fez 27 pontos, 12 assistências, mas não foi suficiente para trazer a vitória para os Lakers. Os Lakers que vêm nessa oscilação grande e o LeBron não mostrou muita satisfação nisso, né? Ele disse que ele não está acostumado a perder e ele não quer perder. Então, ele que já vem aí de muitas finais, de playoffs e de 8 finais, para ele ficar fora dos playoffs e das finais é bem pesado. Então, ele disse que o time, não disse com essas palavras, mas nas entrelinhas disse que o time precisava focar e precisava ter um pouco de senso de urgência, porque para o campeonato está chegando ao fim aí, vai para os playoffs, então o time precisa tomar bastante cuidado e ele está bem bravo. Um climão, e também teve polêmica no basquete universitário, né? O Zion Williamson teve uma lesão aí enquanto estava jogando. Pois é, né? Um fato bastante curioso. Não é normal a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Ele vai fintar e o tênis dele simplesmente estoura. Então, assim, a gente fica sem saber o que foi que aconteceu ali naquele lance, e também poderia ter causado até uma lesão pior do que aconteceu. A gente sabe que, graças a Deus, não foi nada grave com ele, mas que poderia ter arruinado a carreira dele, por exemplo. Porque naquele escorregão ele poderia, de repente, quebrar o joelho ou a perna, alguma coisa, né? Poderia prejudicar ele, que é um dos grandes destaques, né, do basquete universitário, aí tá citado aí como um dos grandes nomes e possível
tá ali entre o parâmetro LeBron James, citam muito isso, então a gente viu até no valor do preço do ingresso, né, que o preço do ingresso estava muito grande, até por ser um clássico, né, entre o Duke e a Carolina do Norte, é um grande clássico do universitário, mas a gente vê que o nome dele é bem citado, né, o Zion é uma grande estrela realmente, e o ingresso, como eu estava citando, estava entre $2.500, né, maior até que A final do Super Bowl. a final do Super Bowl. Então a gente vê que esse jogo era muito importante, né? E a gente vê que ali num deslize, era um lance normal, que ele estava simplesmente indo para fintar o jogador, algo que ele faz normalmente, e aí ele escorrega e o tênis simplesmente abre, algo que a gente não consegue explicar, né? Para um tênis, para uma marca esportiva tão grande acontecer isso, é bem complicado. A Nike já perdeu bilhões de dólares, né, pelo erro do Zion. Com certeza. É bem importante, né, a gente citar também que eles não podem receber nenhum tipo de patrocínio, mas que a Nike patrocina a universidade. Então, esse tênis veio por intermédio da universidade. Então, provavelmente o time também recebe esse tênis, não sei se é o mesmo modelo, mas todos ali usam Nike, então é algo para se preocupar, principalmente com uma grande estrela que tem um futuro promissor aí na frente, que tá para ser o primeiro nome da draft, né? Que é aquele que sobe para a NBA, então é bem complicado, a Nike precisa se preocupar aí. Que bom que foi uma lesão leve, né? Ele tem um futuro muito brilhante pela frente e a gente vai continuar acompanhando. E o TV Esporte vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho.